Olá! Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo que acontece todos os dias dentro das UTIs. Vamos falar sobre a intubação, um procedimento que, sem dúvida, salva muitas vidas, mas que, ao mesmo tempo, pode acabar criando uma complicação bem inesperada e silenciosa. Pois é, essa é a pergunta que fica no ar. Como pode um aparelho, feito especificamente para ajudar na respiração, acabar comprometendo uma das nossas funções mais básicas e essenciais, a de engolir com segurança? Bom, vamos entender isso a fundo. Olha, a presença do fonoaudiólogo na UTI é até que recente, se a gente for parar para pensar. Mas hoje, o trabalho desses profissionais se tornou simplesmente fundamental. Eles são essenciais na reabilitação da deglutição e, com isso, na prevenção de complicações bem graves, como as pneumonias, que podem acontecer depois que o tubo de respiração é retirado. Para a gente entender o tamanho do problema, primeiro a gente precisa entender como o processo funciona normalmente. Engolir parece a coisa mais simples do mundo, né? Totalmente automático. Mas, na verdade, é uma das ações mais complexas que o nosso corpo realiza. E essa imagem aqui ilustra bem essa complexidade toda por trás de um simples ato de engolir. Não é só mecânica, não. Envolve uma coordenação super precisa entre o cérebro, vários nervos e dezenas de músculos. É como se fosse uma verdadeira orquestra neuromotora. Esse processo todo é dividido em 3 fases. Começa com uma ação que a gente controla, lá na boca, quando a gente prepara e empurra a comida. Mas, a partir daí, tudo se torna um reflexo incrivelmente rápido e involuntário, para garantir que o alimento siga pelo caminho certo e não vá parar onde não deve. E quando eu digo rápido, é rápido mesmo. A fase faríngea, que é o momento mais crítico em que a nossa via respiratória precisa ser protegida a todo custo, ela dura cerca de 1 segundo. Pensa nisso, 1 segundo para evitar que a comida vá para o pulmão. É uma janela de tempo minúscula que exige uma precisão absurda. Mas, e quando essa orquestra desafina? O que acontece? Bom, aí a gente entra no território da disfagia, que é o termo técnico para dificuldade de engolir. E olha, disfagia não é só um desconforto, é uma condição muito séria. Qualquer falha nesse mecanismo pode fazer com que comida ou até mesmo saliva entre no lugar errado, com consequências que podem, sim, ser fatais. E aqui tem uma distinção que é crucial a gente entender. Se o alimento entra na via aérea, mas para acima das pregas vocais, a gente chama de penetração. O corpo geralmente consegue tossir e limpar a área. Agora, se o alimento passa pelas pregas vocais, aí o nome é aspiração. E isso é muito mais perigoso, porque daí o alimento vai direto para os pulmões. Isso nos leva a um cenário ainda mais preocupante. E se o alarme natural do nosso corpo, a tosse, simplesmente não tocar? Isso é a tal da aspiração silenciosa. O perigo entra nos pulmões sem fazer barulho, sem nenhum aviso, sem tosse, sem engasgo, a pessoa não percebe o que está acontecendo e isso acaba se tornando uma causa oculta de infecções pulmonares graves. É um verdadeiro inimigo invisível. Certo, então como é que a intubação, um procedimento vital, causa tudo isso? Bom, o tubo endotraqueal, apesar de ser essencial para a respiração, interfere diretamente em todo aquele mecanismo super delicado que a gente acabou de ver. O dano vem de várias frentes. Primeiro, o tubo impede que a boca se feche e cria a pressão negativa que a gente precisa para engolir. Ele também fica fisicamente no caminho, bloqueando estruturas de proteção. E o próprio contato do tubo pode machucar a laringe, sabe? Causando lesões que podem persistir mesmo depois que ele é retirado. E além do dano mecânico, tem o declínio funcional. A presença do tubo ali diminui a sensibilidade da garganta. Isso quer dizer que o corpo pode não perceber a entrada de saliva ou comida e, por isso, não acionar a tosse. E claro, como qualquer músculo do corpo, os da deglutição atrofiam por falta de uso. E os números que a gente tem sobre isso são impressionantes. Para você ter uma ideia, um estudo com pacientes de cirurgia cardíaca mostrou que mais da metade deles desenvolveu dificuldade para engolir depois de ficar entubado por 48 horas ou mais. Em outro estudo, o resultado também foi alarmante. 48 horas após a retirada do tubo, 56% dos pacientes aspiraram durante um teste de deglutição. Mais da metade de novo. E o risco não é igual para tudo. Ele varia com a consistência do alimento. Líquidos, por exemplo, são muito mais difíceis de controlar. A taxa de aspiração com líquidos chegou a 70%, mais que o dobro da taxa com alimentos pastosos. Agora, o ponto mais crucial. De todos esses casos de aspiração, 1 em cada 4
foi silencioso, 25%. Isso significa que 1/4 dos pacientes estava aspirando sem que ninguém percebesse, sem nenhum sinal de alerta. Diante de um quadro como esse, a recuperação não depende de uma única pessoa, mas sim de um esforço bem coordenado. Vamos ver como essa colaboração funciona na prática. A lógica do processo de recuperação é bem clara. O cuidado começa com o paciente ainda entubado, com o atendimento odontológico para reduzir o número de bactérias na boca. Menos bactérias, menor o risco de pneumonia caso aconteça uma aspiração. Isso ajuda o paciente a ser estubado mais cedo. E só então, depois da estabilização, entra a avaliação do fonoaudiólogo para determinar se é seguro voltar a se alimentar pela boca. E a recuperação depende de uma equipe multidisciplinar completa. Cada profissional tem um papel fundamental. Do dentista que cuida da saúde bucal ao nutricionista que vai adaptar a dieta, todo mundo trabalha junto para garantir a segurança e o bem-estar do paciente. E no centro de toda essa reabilitação está o fonoaudiólogo. Como a própria resolução do Conselho Federal afirma, é este o profissional que tem habilitação legal e técnica para diagnosticar e tratar esses distúrbios de deglutição. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão. A disfagia pós-intubação é um desafio gigantesco e, como a gente viu, muitas vezes invisível. Isso nos faz perguntar: que outros obstáculos silenciosos existem nesse caminho tão complexo que é a recuperação de um paciente dentro de uma UTI?